Traders e investidores do mercado, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Touros e Ursos. Bom, como vocês sabem, esse podcast iniciou lá no Spotify, a gente traz essa novidade aqui para o YouTube, então vou pedir já para todo mundo que está assistindo, que está nos acompanhando, que está aqui no chat junto conosco, para já dar o like, se inscreve aqui no canal, dá essa força para nós, que hoje a gente vai receber um convidado muito especial, né, Daisy? Tudo certo? Olá, tudo certo, Lionel. Mais um podcast nosso, então sejam todos muito bem-vindos e já vamos, acho que de papo, nosso convidado hoje. Você apresenta ele, então? Claro, apresento sim. Bom, pessoal, estamos hoje aqui com o Roberto Caldana, ele que faz parte aqui também do nosso time aqui de conteúdo, mas é trader especialista em tape reading, também conhecido aí como leitura de fluxo, opera aí dólar, mini contratos, aí tá sempre junto com vocês aí, produzindo vários conteúdos, vários materiais educacionais, tem uma bagagem muito interessante. Hoje a gente vai bater um papo com ele, entender como é que foi a trajetória, certo? E falar bastante aí sobre a operação. Como é que tá, Roberto? Tudo certo? Show de bola aí, pessoal. Muito obrigado, Daisy, Lionel. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E falar um pouquinho sobre o começo, né? Acho que é uma história que pode ser útil para todo mundo que quer aprender a entrar nesse mundo do fluxo, mas ao mesmo tempo também contar um pouquinho, né, das dificuldades e das oportunidades. Então vai ser um bate-papo em relação a uma história que pode ser muito parecida com o de muita gente por aí. Então, pessoal, eu sei que a análise de fluxo pode parecer um bicho de sete cabeças no início, mas não se desesperem, porque todo mundo passa por isso, né? Então, acho que vai ser um bate-papo legal, vocês vão aprender um pouquinho, né, dos bastidores de uma pessoa que começou como todo mundo, que está aqui nos assistindo, né, na grande maioria, mas que vocês podem ter certeza que lá na frente dá para aprender a fazer uma leitura correta de fluxo com calma. Então, é um processo, não foi da noite pro dia, mas vocês vão ver que tudo tem um porquê e dá para sim melhorar a leitura de fluxo, aprender de fato uma metodologia nova com bastante calma, tá? Então, vamos lá bater esse papo, vai ser bem bacana. Você está falando agora sobre operação diretamente, mas com o mercado financeiro em relação a investimentos. Como é que tu começou? Começou por aí, já foi na análise de fluxo ou teve um... Foi antes. Eu lembro em 2010, eu tava... Recém tinha começado a faculdade, tava tendo umas cadeiras assim de finanças, nada a ver com o mercado financeiro. Qual é a tua faculdade? Era administração na SPM. Aí eu tava vendo, já tinha vontade de aprender um pouquinho, já via aqueles gráficos do... Tu botava no... digitava Google, aparecia lá os charts lá, de qualquer ação, etc. Petrobras, Vale... E aí eu, que legal isso aqui, como é que uma ação se movimenta e tal. Comecei a pegar uns livros na faculdade, porque antigamente tinha muito pouco material. Por mais que já tivesse aí uns 10 anos de Google rodando, mas não tinha blog, não tinha material, não tinha YouTube, tava recém engrenando, assim. Então o negócio era livro mesmo, né? Aí eu comecei a querer aprender um pouquinho e tinha um professor da faculdade que ele tinha tinha uma asset e ele... O pessoal conhecia porque ele dava cadeiras de mercado financeiro, né? Eu peguei e marquei um cafezinho com ele, que até, por sinal, eu paguei o cafezinho, o salário estagiário na época era R$400, acho. Estagiava numa agência de publicidade. E aí, no meio tempo que eu fazia uma atividade de outra, eu pegava os livros ali pra ler e tal. Daí eu marquei esse cafezinho com esse professor. E aí, professor, eu queria começar a ver como é que eu opero ações, não sei o quê, day trade, né? Dele, day trade, não sei o quê, não funciona. Eu, professor, não, o negócio é... Tipo, era uma categoria lá que ele tinha inventado de swing trade, mas ele tinha um outro nome lá que eu não me lembro agora. Mas se pra ele funcionar, beleza. Só achei engraçado porque o primeiro papo ele já jogou um balde de água fria, assim, né? Mas aí depois, com a correria, esse foi o primeiro contato, assim, né? Com tentativa... Eu tinha lá uns sites de simulação, mas que nenhum deles funcionava. Mas aí depois esqueci um pouco essa ideia. Até que... Em 2013, eu voltei, de fato, a ter uma cadeira de mercado financeiro, que acho que seria com esse professor, mas, na verdade, acabou sendo com outro. O que aconteceu com esse que não queria saber Não sei, acho que ele continuou lá, mas dei sorte de, acho que, não sei, pelo turno, assim, eu peguei o outro professor que era bem legal. O cara que me incentivou, assim, a ir atrás, né? Um pouco mais de conteúdo também. Mas era mais ou menos essa pergunta, não sei se... Eu comecei a falar aí. Como é que foi? Primeiro, então, teve esse professor que meio que te deu um banho de água fria, depois você começou a ter uma cadeira. Isso. E esse outro professor, como é que foi, então, essa cadeira para tu pensar realmente depois em investimentos e análise e como tu tá hoje? Sim. Não, foi bem legal, porque assim, ele abordou tudo sobre renda variável, né? Então era uma cadeira de mercado financeiro, mas abordando meio que um geral de renda variável.
gente falou lá de títulos públicos, quer dizer, renda fixa versus renda variável, né? A gente falou um pouco sobre valuation, falou sobre análise técnica um pouquinho. Então, teve essa pinceladinha. Era um professor muito bom, assim, eu tenho contato com ele até hoje. Um cara que trabalhou no JP Morgan, depois saiu, depois foi para Bradesco, para o BTG Pactual, depois Bradesco. Acho que agora ele tá aqui num fundo de investimento aqui de Porto Alegre. Mas é um cara que eu tinha muita afinidade com ele, assim, sabe? E então a gente acabou virando até amigos depois dessa questão de um semestre, assim. Muito louco essa questão que você falou, né? De chegar na faculdade e ter algumas cadeiras que falam sobre economia, né? Porque comigo também foi a mesma coisa. Eu me formei em jornalismo e foi na cadeira de economia que eu comecei a ter mais noção, assim, em relação ao mercado. Porque eu acho que as pessoas, de modo comum, a gente fala muito sobre isso, educação financeira, que as pessoas, né, acabam, às vezes, não tendo muita informação, deixam, às vezes, de ganhar dinheiro mesmo, né? Por falta de conhecimento. E foi na faculdade, pelo que eu entendi, que tu conseguiu ter essa visão um pouco mais apurada, né? Exatamente. Da coisa. Não, e é curioso porque não foi só no mercado financeiro, mas também a economia, né? Que volta e meia, tu começa a entender taxa de juros, tu começa a entender inflação, coisa tu começa a entender commodities e aqueles tem os indicadores antecedentes, que é tipo venda de papelão, coisa assim, e mostra que se a venda de papelão tá baixa porque quer dizer que a economia tá esfriando. Se começa a ter muito mais demanda para papelão, mas isso é uma coisa que o professor meu falava que era bem legal, professor. Então quer dizer que logo a economia pode retomar, coisa assim, né? Então, e esse tipo de coisa, minha cabeça fervia, assim, porque eu ficava muito louco querendo entender as correlações de taxa de juros com inflação, com combustível, né? Petróleo e não sei o que, e eu lembro que eu adorava, assim, quando ele mandava a gente escrever uns textos, né? Relacionando taxa de juros com não sei o que, com não sei o que, com não sei o que. Era essa hora que eu botava a cabeça para funcionar e tentar entender a economia de uma forma mais lúdica, não tanto nesse economia, assim, de econometria, né? Porque isso aí, para mim, já era um pouco além, sabe? Eu gostava dessa parte de ligar os pontos, né? É até um ponto interessante. Eu também tenho uma história parecida nesse sentido de ser mais curioso na parte de entender esse mecanismo de inflação, como é que funcionam as negociações. No caso, eu sou formado em comércio exterior, né? Então, a parte me despertou esse interesse mais nas cadeiras de câmbio, né? Então, havia questão do dólar, outras moedas ali. Então, tinha uma professora que também até foi minha orientadora no TCC, né? Acabou que ela comentava muito sobre essa questão do câmbio do dólar, né? Então, que era movimentado, digamos assim, os valores eram extremamente altos e o pessoal ganhava nas casas decimais, né? Aí depois, quando entrando já, né, no mercado financeiro, fui entender como é que funcionavam as operações e tudo mais ali, né? Mas desperta uma curiosidade, né? Desperta uma curiosidade, algo que até esse comentário deveria estar mais cedo, né? Vamos supor, na nossa população, para despertar realmente curiosidade, o pessoal entender e fazendo essas conexões, né? Concordo plenamente. Até acho absurdo, mas, pô, taxa de juros e inflação é um negócio, tipo de coisa que a gente já deveria estar sendo martelado desde o colégio, na minha opinião. Sim. Porque... Ainda mais no nosso país, né? Exatamente. Porque entender o conceito de taxa de juros e o conceito de inflação é um negócio muito abstrato. Quando tu... no início, né? Bem no início. Só que é uma coisa que depois, quando tu tá dentro da economia de fato, real, aí tu começa a entender, pô, o preço do café ontem mês passado era 12, hoje já tá 16, né? Exato. Só que, pô, quando o cara é muito novo ainda, o cara não se liga nessas coisas. E dá até um ar de dificuldade, assim, né? Como se aquilo fosse... a palavra inflação, a palavra juros ali, a pessoa já, medo, né? Dá medo. Grego, assim. E quando você realmente começa a entender... Porque é uma questão de você ir entendendo, né? Pesquisando, lendo as notícias, enfim, saber como é que tá o cenário. E com o tempo você vai vendo que isso é automático. Depois você nem pensa, né? Nem pensa, só... Como qualquer, eu acho que coisa que a gente vai aprendendo, então, quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo, não desiste. Siga estudando, pessoal. Siga estudando. É sempre, eu acho, que o nosso recado. E sabe como é que eu, de fato, aprendi? Porque taxa de juros, porque eu tive essas cadeiras de economia, acho que com 2011 ali, 2012, 2010, logo quando eu entrei, assim, eu não entendia nada de taxa de juros, nem tinha esse conceito de taxa de juros ainda permeando ali a faculdade. Só que no primeiro estágio eu ganhei um cartão, né? Que eles abriam uma conta no banco, acho que no Santander. Tu ganhava um cartãozinho de crédito e débito, né? E eu aprendi taxa de juros ali.
Porque quando eu quebrei o primeiro cartão de crédito e eu aprendi que, como é que é? Cheque especial não é um dinheirinho que eles te dão de graça, né? Então, tipo, era 400 pila, acho. A pila é a moeda oficial do Rio Grande do Sul. Mas 400 reais, né? De limite do crédito, cartão de crédito. E depois disso, tu ainda podia continuar gastando. Deu, pá, olha só que legal. Eu ainda posso continuar gastando. Tu tem o teu salário, mais... Não, era do débito. Eu gastei todo o meu salário que tava no cartão de débito, na conta corrente. E ainda por cima eu tinha mais um dinheirinho pra poder gastar. Deu, pá, que legal, que gente boa que eles são. Né? Exatamente. Pô, que gente boa que os caras são, né? Aí quando eu vi, assim... Não, mas olha só. Por que no mês seguinte depositaram meu salário, só que depositaram menos 100, né? Já era 400, pô, depositaram menos 100. Pô, o que aconteceu? Não, cheque especial, tá, pô, o que é esse cheque especial? Daí depois não era só o cheque especial, né? Era o cheque especial mais um plus, né? Era 100 mais 30. Que descontaram, pô, aqueles 30 eram os 30% de juros. Uma leve taxinha. Os 30 reais de juros que... Exatamente. E como é que foi do 0 a 80, então, 0 a 100, de não saber nem juros ali, aprender... E agora você tá investindo, trade, ensinando as pessoas como fazer, como é que... foi... Acho que esse foi o start, assim, de... Não, olha só, tem mais coisa por trás. Aí juntou essa questão de... Não, preciso me regular. Com essa questão... A faculdade foi muito importante, não tem como negar, assim, sabe? E... Porque gerou esse essa primeira faísca, assim, para querer entender o que é mercado, sabe? E até porque mercado é um sentido muito amplo, né? A gente fala aqui de trade, mas o mercado ele tem vertentes, inúmeras vertentes que a gente pode trabalhar em cima, né? E a gente fala hoje em dia mais de day trade, swing trade, position, mas tem muita coisa por trás, né? A gente fala só de uma partezinha, mas dá para trabalhar de uma forma absurda, assim, mercado financeiro, né? Mas é legal que a gente... essa questão de especializar numa coisa e fazer bem feito ela. Acho que esse é o mais importante. Porque senão a gente pode tentar dar tiro para todos os lados e não acertar nada, sabe? Certo. Deixa eu perguntar então, Humberto. Bom, estava na faculdade, entendendo esse mundo, mas como é que foi, digamos assim, ingressar na Bolsa de Valores? Assim, tipo, entrar... Ok, entender a questão de juros, renda fixa, renda variável, mas ok, vamos botar em prática agora, né? Vamos entrar, vamos realizar daqui a pouco. Não sei se tu começou com ações, com alguma coisa. Como é que foi esse início, assim, de criar uma conta numa corretora, entender como é que é esse mundo aí? Certo. Cara, foi bem assim de... Eu já tava querendo, de fato, entrar, né? Já tava estudando. Já tinha até um site lá que tinha um simulador. Até dá pra falar porque não existe mais, era o Simula Bolsa, acho, da UOL, uma coisa assim. E aí lá nisso aqui ficava nessa brincadeira de comprar e vender qualquer ação assim e brincar com o preço. Aí eu não vou falar o nome de corretora aqui, mas eu criei a conta numa corretora bem grande aí. E é engraçado, eu tava fazendo uma limpa nos meus documentos ano passado. Eu achei a cartinha da inscrição da BMF. Que antes não era B3, era BMF Bovespa. Eu achei a cartinha da BMF. Não, era BMF Bovespa, tá? Tinha o cifrão ali. Achei a cartinha com o número de inscrição, assim. E depois a cartinha também da corretora. Que com também dando boas-vindas, não sei o que. Escorreu uma lágrima daí. Isso aí dá vontade de enquadrar até, porque... Nossa, acho que hoje em dia eles não enviam mais tipo de coisa da B3 pra quem se cadastra numa corretora, assim. Mas foi bem, bem, bem curioso. E lá eu fiz as primeiras negociações, assim, mas pouca coisa, sabe? Comprei um lotezinho ali, um lotezinho ali. Que ano era isso, mais ou menos? Isso aí, isso era 2015. 2015. Bah, o negócio assim, ó, home broker era um negócio... Era muito arcaico ainda. O pessoal que tá operando, que já usa o Profit, pô, já tem uma Ferrari na mão. Mas em 2015 ali, que eu não tinha acesso a nada, eu a pessoa normal, né, tinha acesso ali aos home brokers de corretora. Nossa, era um negócio assim, que não fazia sentido nenhum. Né? Era muito complicado mesmo. Hoje em dia tá tudo muito mais fácil. Mas você diz pra operar mesmo, pra design operar mesmo. Ali, você não... O design não era nada intuitivo, assim. Aí depois tinha uma outra corretora, que foi de 2015 para 2016, que era um pouco mais amigável, mais user-friendly. E aí era um pouquinho mais fácil, era mais bonitinho, assim, mais gamificado para comprar e vender ações. Aí eu comprei lá Aí eu decidi dar um all-in, assim, numa ação lá que tava barata, tipo uma small cap da vida. E eu, não, essa ação aqui é boa. Só, tipo assim, usando fontes da minha cabeça. Mas isso é uma coisa... intuição. Mas é uma coisa interessante da economia, porque
quando tu acaba aprendendo, assim, na prática mesmo, o que é taxa de juros, o que é inflação, os efeitos disso, combustível tá subindo, tá descendo, tu acaba fazendo algumas conexões que te ajudam a mais ou menos prever alguns movimentos que possam acontecer. Obviamente, tu não vai estar 100% certo, né? Mas te dá a oportunidade de fazer algumas operações que tu não precisa saber exatamente na ponta do lápis qual vai ser qual é lá o PL da empresa, não sei o que, EBIT, etc. Tu não precisa... tem alguns tipos de trades que tu pode fazer seguindo... Tem um instinto em relação a coisas que estão acontecendo na economia como no geral, assim, né? Por exemplo, guerra na Ucrânia. Guerra na Ucrânia gerou oportunidade para fazer algumas operações em cima de preço de commodity, porque logo depois que começou, o mercado não sabia ainda por cima como é que ia ficar a situação do trigo e do milho no mundo, né? Então, é o tipo de... Daí o preço explode para cima. É o tipo de correlação que tu pode acabar fazendo sem precisar ir muito ali para a ponta do lápis, né? Obviamente, depois tu pode acabar lendo alguma matéria, algum artigo que alguém possa já ter feito o trabalho para ti. E daí isso pode te ajudar também a fundamentar melhor assim, as operações. Mas essas primeiras conexões do que a gente estava falando lá do início, né? Da faculdade, taxa de juros, inflação, não sei o quê. Esse tipo de coisa é importante para depois, né? Chegar nesse ponto. Não, olha só, acho que pode vir a ter uma oportunidade caso, né? Infelizmente, guerra na Ucrânia, né? Mas, será que o preço das commodities vai continuar o mesmo ou vai subir? Se vai subir, então, as empresas exportadoras vão botar um ágio em cima. Daí a gente pode trabalhar em cima disso. Tem gente que tenta operar sem entender basicamente disso, assim. Vocês já viram caso, conhecem gente? Com certeza. Que só vai assim... No instinto, tá? E que fica. Eu diria que a maioria, né? A maioria. Principalmente, eu acho que quem tem muito dinheiro e pouca instrução, digamos assim, em questão de operação, acha que é invencível no mercado, né? Porque, tem um capital bacana. Se perder, não vou perder muito e tudo mais. E acaba fazendo várias cagadas e isso, né, vai se agravando. Eu acho que quem tem um pouco menos de capital, eu acho que tende a buscar mais conhecimento, porque, não dá pra perder o que eu tenho aqui, não. Eu tenho que me certificar que eu vou estar, né, fazendo alguma coisa correta. Então, eu acho que a pessoa, quando tem muito mais capital, se ela for esperta, ela vai procurar ajuda, ou vai, daqui a pouco, puxar um assessor, né, puxar alguém que possa auxiliar. Mas agora, às vezes, não. Isso aqui eu já tenho dinheiro, já tenho meus outros empreendimentos, mas às vezes isso não significa que tu vai se dar bem no mercado financeiro. Até queria puxar um ponto que tu comentou, das oportunidades ali, por exemplo, a guerra da Ucrânia e outros, tem sempre a ponta contrária, né? Tem gente que já tá posicionada no mercado, né? Mas identificando, sabendo, conseguindo fazer essas conexões, né? Pode se defender, né? Faz um hedge, faz uma operação, daqui a pouco adquire algumas opções aí para proteger sua carteira, se a pessoa tá empresa, né? Já fecha algum contrato, alguma coisa, né? E se move, né, no mercado. Então, acho que é importantíssimo estar acompanhando e estar entendendo pelo menos o básico, né? Pra se tem algum tipo de operação no mercado. E tem até o efeito inverso, né? A pessoa que... por exemplo, a questão de... A pessoa sabe que tá acontecendo um evento importante, né? Por exemplo, guerra na Ucrânia é um cisne negro, que a gente chama, né? Tem do Nassim Taleb, recomendo que vocês leiam, é bem legal. E ninguém esperava, digamos assim, né? Uma guerra na Ucrânia logo tão cedo, assim, ou tão de repente. Só que daí tem a pessoa que sabe o que tá acontecendo e não faz nada, né? Não se posiciona, não investe, não faz algum tipo de operação, mesmo sabendo de ter oportunidades, né? Tem aquela pessoa que já está posicionada, como tu falou, né? O cara que já tá ali comprado em, sei lá, enfim, companhia aérea, né? Só que de repente, talvez seja um movimento aí que vai aumentar preço de combustível, vai diminuir também fluxo de tráfego aéreo. E aí, o cara sabe disso, sabe que pode impactar a posição dele, e ele pode, de repente, ajustar a posição dele, mas o cara fica parado porque ele... Né, não, vou deixar assim como tá. Então, acho que tem essas duas coisas, né? A pessoa que não faz nada quando tem a oportunidade e a pessoa que também não faz nada quando já tá no meio, né? Então... E a gente falando sobre eventos agora, né? Guerra na Ucrânia e tal. Em outubro temos eleições. Mexe também na bolsa, nos papéis? Bastante. Como é que é esse período? Quando eu entrei, de fato, sim, operando como profissional, foi no período de 2017 para 2018. Em 2018 teve, de fato, a eleição lá do Bolsonaro. E foi um período muito louco, porque a volatilidade, assim, foi um negócio, assim, absurdo. Quando eu entrei em 2017, eu estava acostumado com o dólar, porque eu opero dólar, né? Então, eu gosto de operar dólar, eu me especializei em dólar. E... como a gente só vê aquela coisa, a gente acaba meio que criando todo o histórico da amplitude dos movimentos no dia, né? Então a gente sabe, segunda-feira oscilou 45 pontos, terça-feira oscilou 38 pontos, quarta-feira oscilou
37 pontos. Quinta-feira, 60 pontos. Pô, 60 pontos, né? Quando virou esse 2017 para 18, mais ali depois para junho, julho, nossa, foi assim, ó, 100 pontos, 120 pontos, 100 pontos, 80 pontos, 90 pontos, 100 pontos, 120 pontos, 70 pontos, sabe? Muito fora, assim, da média, né? Então, foi uma divisão de águas, assim, pra galera que tava ali antes, né? Que eu entrei numa leva com muita gente, assim, no mercado. E a gente, do nada, assim, começou a ver o mercado simplesmente dobrando a amplitude do que a gente estava acostumado a operar. Isso machucou muita gente. Eu me machuquei também. Mas também, nesse meio tempo, tive a oportunidade de entrar numa mesa proprietária e fazer umas operações lá. Daí tinha um risco maior, mas também tinha, né, um capital maior para fazer as coisas de uma forma um pouco mais... com não tanto medo. Quando é o capital próprio da pessoa, de fato, a gente acaba se resguardando um pouco mais. Com um risco um pouco maior, mas também uma gestão de risco mais eficiente, depois dessas pedaladas, digamos assim, né? E depois aprender um pouco mais de gestão de risco, aí tu consegue fazer operações com mais fôlego, digamos assim. Né? Foi um divisor de águas nesse ponto, no caso. Pois é, eu acho que as eleições em si, para quem opera no mercado, principalmente pro day trader, é loucura total, né? E acho que tudo pode acontecer. Essa que tu citou, né? No caso da última eleição que teve ali, né? Pô, teve até facada no presidente, né? Sim. E isso impacta o mercado, né? É um risco que tá acontecendo ali a mais e tudo isso traz uma volatilidade gigantesca, né? Então, acho que para todo mundo que tá nos assistindo, se preparem, né? Se preparem que tem eleição. Tem até a Copa do Mundo esse ano, né? Então, e tá correndo, né, o ano também. Exatamente. Então, acho que a expectativa é muito grande nesse momento, independente ali do que for acontecer, mas acho que a pessoa que tá girando no mercado tem que estar bem preparada. Mas conta um pouco mais aí como é que foi lidar nesse período de alta volatilidade, né? Foi assim, ó. Foi de 0 a 100, né, digamos assim. Porque você estava acostumado ali a fazer as operações e tal, só que de repente tu vê que o mercado começou a aumentar a amplitude, começou a aumentar a volatilidade e os movimentos muito mais longos, né? Então, assim, pro pessoal do gráfico, né, candles maiores. Então, se tu não estava acostumado, assim, um candle de 20, 25 pontos do nada, sabe, de repente. Era um negócio assim, pô, o mercado tinha uma frequência ali de 5, 7 pontos, de repente, pô, a frequência começou a aumentar para 10, 12, sabe? E candles muito grandes. E é aquela coisa que nas primeiras vezes, aquela coisa, né, quando tu já tá operando assim, tem vezes que tu acaba sendo meio que, como é que chama? Teimoso, né? Não, eu tô aqui controlando, tô olhando, não vou botar o stop loss, né? Não, já tô aqui, tô na frente da tela, tô aqui cuidando e tal. Daí, de repente, vum, né? Ou pro lado bom ou pro lado ruim, né? Pum, 20 pontos, do nada assim, pô, e agora? Né? Aí tu acaba tendo que melhorar a tua gestão de risco, né? Do nada, 20 pontos pra baixo, sim, de repente, tu vê, não, 5, 7, beleza, tá na frequência de mercado ainda. Pum, 10 pontos, pô, olha só, já tá fugindo da minha análise. Pô, 15 pontos, pô, já fugiu completamente da minha análise, o que eu vou fazer agora? Não tô com stop loss, né? 20 pontos, chegando lá, tá, agora vou ter que stopar, né? Chegando próximo do risco do dia, já era, não vou dar chance pro azar. Né? Vai saber se eu perdi a mão, né? Se eu perdi o contexto da minha análise, então vou ter que stopar. A coisa certa de se fazer é isso. Mas essa adaptação, assim, algo que eu imagino que a galera tenha muita dificuldade, porque eu acho que tu tá ali na operação e tu tá ali, não, minha análise tá certa, não sei o quê, mas mesmo se não estiver certo, eu vou ali ajustar minha posição. Só que vão ter momentos que o mercado não vai te dizer o que vai acontecer. Quer dizer, 98% das vezes não vai te dizer o que vai acontecer. Se tu não estiver ali posicionado com a tua gestão de risco envolvendo stop loss e também o teu limite de perda diário, tu vai acabar deixando, talvez, o negócio, o trem descarrilhar em cima de ti e tu só vai ficar olhando uma conta ser quebrada, né? Então, acho que isso é um aprendizado, né? Uma das dificuldades de um trader no início é saber respeitar a gestão de risco e saber respeitar o stop loss, né? Então, aí que a gente aprende ferramentas que são úteis mais para frente, né? Por exemplo, dentro do Profit a gente tem o quê? A Ordem Yoko. A Ordem Yoko é uma ferramenta maravilhosa, Excelente. sabe? Tipo de coisa que o pessoal não dá o devido valor porque, é só uma configuraçãozinha que tu põe ali. Mas, galera, a Ordem Yoko, assim, ó, é um divisor de águas em gestão de risco, sabe? Até querer puxar um gancho ali. A Deise já ouviu essa história umas 2, 3 vezes ali, aqui nas gravações ali. Mas é nessa situação, né, que tu comentou, pô, tá tudo tranquilo, tá tudo dominado, não vou colocar minha ordem stop loss.
O mercado daqui a pouco dá uma porrada, dá uma virada, né? E aí que eu até apelidei lá a síndrome do barco afundando. Né? O pessoal olha os 20 pontos de loss, tá chegando no meu stop loss, né? No diário, vamos supor. Vamos supor que ela tenha já um stop diário. Mas ela deixa rolar, né? Deixa rolar e vai indo, o que eu faço agora? Bom, tu tinha, digamos assim, nessa situação que tu contou pra nós, tinha a gestão de risco da mesa, né? Então tu tinha um limite de perda diário independente, né, do que fosse acontecer. Mas agora, uma pessoa que tá operando sozinha, esse é o risco, né? Ela tem que tomar atitude, né? Ela vai ter que... só depende dela clicar no botão ali, zerar a posição, ou senão, né, a corretora zera na margem. E isso não pode acontecer, né, pessoal? Pra quem tá assistindo, o Roberto já deu a dica ali das ordens oco. Tem que ter stop loss, tem que ter uma gestão de risco, por mais simples que ela seja, porque nesse momento, né, quem já passou por esse tipo de situação, tomar a decisão, né, de aceitar aquele risco que já tá gravado é extremamente difícil, né? Extremamente difícil. E se tu deixar, né, pagar pra ver, isso pode ser pior, né? Tem vezes que volta, né? Tem vezes que volta, daqui a pouco, tudo se alinha, tudo certo, mas e se não volta, né? Se não volta, tu vai ter que assumir esse prejuízo, né? Então, não dá pra operar sem ter uma gestão de risco, né? Até eu vou falar um caos que foi recente, né? O cara, trader profissional e tal. Mas aí, sexta-feira, tava ali brincando, né? Brincando, tipo assim, eu vi uma oportunidade, mas eu tava pelo Profit Mobile, mas eu não tava, de fato, assim, querendo ficar o tempo inteiro observando, né? Da mesma forma que eu opero o fluxo, eu também tenho ali meus insights de gráfico, né? Tava ali pelo Profit Mobile, eu vi ali uma operação e tal. Aí fiz, e eu acho que foi uma vendinha no dólar, não me lembro agora. Eu acho que eu fiz uma compra no dólar, depois saí da operação, mas só que eu saí da operação zerando. Só que eu deixei o meu alvo com a ordem limite apregoada. E esqueci, né? E aí, o que acontece? Sexta-feira, fechei o celular, fechei tudo, né? Bati o ponto. Sextou. Aí, eu só consegui voltar a operar mesmo ali pela terça-feira. Aí, nem olhei, eu não gosto de olhar quer dizer, eu não gosto de abrir a plataforma, o relatório de performance durante o final de semana. Eu prefiro depois fazer a análise ali, quando começa a semana, né? Faço os meus estudinhos ali ao longo do fim, mas relatório de performance eu prefiro não abrir. E aí, quando eu vi terça-feira assim, não, mas tu tá ali 100 pontos negativos. Não, como assim 100 pontos negativos? Daí, cara, esqueci aquela ordem limite. Aí veio todo o filme na cabeça, né? Se eu tivesse entrado na minha operação com uma ordem oco, né? A partir do momento que eu tivesse zerado a operação, teria saído também zerado aquela minha saída de venda, que ficou apregoada. Daí, provavelmente, segunda-feira, o mercado deu uma estouradinha pra cima, depois voltou, depois começou a seguir tendência de baixo, e aí já era, né? Mas foi assim, pra aprender, né? Porque nem sempre, mesmo que tu já esteja no mercado operando, tu vai fazer tudo do jeito certo. Tu também dá as vaciladas normais, assim, né? Não vou dizer de iniciante, porque não é a palavra certa se usar, mas tu dá as vaciladas comuns, assim, né? Bom, e quem tá assistindo a gente, ouvindo, então já comenta pra ver se quem já fez isso, quem já cometeu esse erro também, então. Também. E falando sobre prejuízo, Roberto, vamos botar o pé na porta aí. Tu já tomou algum prejuízo grande? Qual foi o maior, assim? Não precisa falar em questão de dinheiro, mas como é que foi o momento, essa experiência pra ti, e se teve algum lado positivo também? Posso sim. Quando eu tava operando na mesa proprietária, eu tava positivo, mas aí não sei o que eu fiz. Que eu dei uma louca, assim, que eu fiquei, acho que uns 12k pra trás, no dia, né? O risco foi aumentando, o pessoal, não, tá tudo certo. Até ali doeu. Deu uns 12k, assim, no dia. Depois deu tudo certo, mas naquele momento tinha dado tudo errado. É aquela coisa, quando acontece isso aí, tu... Não, peraí. O que tá acontecendo? Eu tô fazendo tudo certo, né? Tava tendo, assim, um mês ótimo, né? E teve um dia que eu fiz tudo errado. E aquela coisa, não, beleza, 1,5 pra trás, né? Eu nunca entrei no mercado, começa o dia, eu nunca entrei com o pé na porta, assim, em relação vou entrar com toda a minha mão, né? Então, não vou entrar assim, eu tinha, não sei, acho que era 50 mini contratos na época. Nunca entrei com 50 logo na primeira operação. Eu entrava ali com 10, ia sentindo. Nunca gostei de operar na primeira hora, assim, logo de cara. E aí, 1.500 pra trás, beleza, mas ainda tô no meu risco, tá?
Vamos lá, mais 2 mil pra trás. Então, pô, ok, tá uma coisa errada. Falar, pô, mas 2 mil pra trás, pô, uma coisa errada. E eu nunca gostei de fazer tantas operações. Aí a pessoa, não, beleza, já fiz 3 operações. Meu dia, normalmente, eu resolvia com isso. E aí, pô, já tô indo pra 5ª operação. Ah, consegui dar uma ajustada ali. Não, ganhei, perdi, mas ganhei. Tá, beleza, já consegui, já tô, agora voltei para R$1.000 pra trás, né? Ok. Não, agora vamos lá, vamos bater a meta. Né? Tá, agora vamos ir lá com 40 contratos pra outra operação. Isso aí já indo pra 6ª operação, né? Daí, pô, deu ali 40 mini contratos, deu ali R$1.000 pra frente. Pô, 0 a 0, beleza. Só que aquela coisa, pô, mas por que tu zerou? Se tu tava certo, por que tu zerou? Porque tu ficou com medo, porque tu já não sabia mais, teu operacional já tava perdido. Né? Eu já não sabia mais o que eu tava fazendo. Eu já tava completamente à sorte, né? Eu já não tava fazendo a análise correta, já não tava lendo o mercado, lendo o fluxo, porque era fluxo puro. Eu leio o fluxo puro. Hoje em dia tem um gráficozinho ali pra ajudar a balizar, assim, possíveis pontos de suporte, resistência, etc. E isso do emocional. Isso do emocional. Completamente cego, assim. Tava cego, naquele momento tava cego. Nesse dia, né? Que foi que eu... baixou a pressão, assim, né? Depois, no dia, né? E aí... enfim, foi nessa espiral, assim, de continuar fazendo operação que não existia na minha cabeça. Só existia na minha cabeça, porque em sinais técnicos não existiam, né? Daí era 2 mil pra trás, 500 pila pra frente, mais 2 mil pra trás. De repente, final do dia, assim, uma hora eu só cheguei... a mesa nem me estopou, assim. Eu só, tipo... Não, pera aí. Acho que agora... posso dizer que eu tô errado, né? Consegui, sabe, entregar grande parte do capital. Pô, tô errado, eu acho, né? Fugi completamente do meu operacional, fiz o quádruplo de operações que eu faria no meu dia. Acho que tu teve o teu dia de fúria, né? Tá, então vamos... agora, tranquilo. Depois isso aí foi um pouquinho de geladeira pra mim. Eu mesmo me coloquei na geladeira. Não. Olha só, cara. Tu não vai operar, tu não vai operar amanhã. Tu não tá preparado pra isso. Aí foi o quê? Só... sentar em cima da mão, né, que a gente chama. Só ficar olhando. Não, tá, aqui eu entraria... nem simulador. Eu só fiquei... porque eu tava tão abalado, né, com o negócio que eu... Não, nem simulador. Porque se eu entrasse no simulador, talvez naquele momento, né, por conta de ter de estar na oportunidade da mesa, né? Não, eu vou agora... vou tentar reverter, né? E essa é a pior coisa que o trader pode querer fazer, né? Tentar entrar nessa vontade de recuperar algo mesmo não estando preparado, sabe? Depois que perdeu, o dinheiro não é mais teu. Não né? é mais teu, tem, exatamente. Essa questão, vamos recuperar. Isso não existe, né? Tem que se estruturar ali, por isso que tem que ter gestão de risco para não... pro tombo ser o menor possível, né? O tombo vai existir, vai ter. Pra galera que tá assistindo aí, vai ter. Pra quem se arrisca, opera na conta real, o tombo vai acontecer. Que seja um tombo pequeno, né? Que seja um tombo pequeno quando acontecer, que esteja tudo certo pra 2, 3 passos pra frente tu conseguir recuperar. Mas essa história que tu contou, né, é comum, né? Acontece com todo mundo ali, eu diria. É comum com R$500 na conta, com Independente do valor, né? R$12 mil na conta. Então. Eu lembro porque aconteceu a mesma coisa quando eu tava recém começando lá em 2017. Eu tinha ali 200 pila na corretora. E aí eu dobrei a conta num dia. Isso na sexta, né? Bah, olha só, não. Coragem a pessoa, né? Agora. Não, eu sou o trader, né? Aí chegou segunda-feira, perdi metade. Terça-feira, quebrei a conta. A minha continha de R$200, que tinha virado 500 ali. Consegui quebrar em 2 dias, depois que eu tinha feito o melhor dia da minha vida, digamos assim, no início, né? Então, esse é o tipo de coisa que acontece com qualquer tamanho, né? E uma coisa que eu aprendi daí é que, às vezes, não é o financeiro que é o maior indicador que tem uma coisa errada, né? Essas coisas que a gente acaba percebendo, o número de operações, né? Pô, se tu faz ali 3 operações por dia, 5 operações por dia, quando tu acaba fazendo a 7ª operação por dia, né? Que às vezes tu pode resolver teu dia em 5 e querer fazer mais 2, beleza, tudo certo. Agora, quando tu dobra, eu faço 3, comecei a fazer, já tô fazendo 6. Pô, mas por que tu tá vendo que tu fazia 3, tá fazendo 6, né? Tu realmente tá vendo alguma coisa? Aí tu vê que, de repente, às vezes o espaço de tempo... às vezes tu tá... abriu uma operação atrás da outra em menos de 5 minutos. Né? Fez 3 operações em 5 minutos. Pô, mas eu não sou do perfil scalp. Né? Pô, por que eu abri 3 operações em 5 minutos? Né? O que tu enxergou em 5 minutos que tu abriu 3 operações diferentes? Comprou e vendeu, sabe? Tem uma coisa errada. Né? Então, acho que esses sinais...
além do financeiro, né, podem ajudar a pessoa a perceber, não, olha só, acho que eu tô um pouco fora do meu centro. Né? Melhor eu, de repente, hoje é melhor eu ficar de fora, sabe? Bom, para não te, não te deixar sozinho nessa história, eu também vou contar uma história minha ali de questão de proporção, assim, acho que para época de capital. A minha história foi operando cripto, né? Então tinha ali, eu tava operando cripto. Eu lembro até do nome da moeda, que era a moeda Tron. Na época era bem novinha, agora ela já tá bem mais evoluída, né? Já passou por várias aprovações, mas na época tinha a moeda Tron. Eu olhei, cara, esse projeto tá incrível, né? Tava operando ali na exchange, né? Sempre fazia day trade, né? Na exchange. Fazia um day tradezinho, cuidava pra não expor meu capital. Por algum motivo, eu coloquei 100% do meu capital lá na exchange, né? E eu pensei, bom, vou operar ali, né? Tava operando ali, isso à noite, né? Então, mercado 24 horas de cripto, tava operando à noite. Achei essa moeda, tava com um volume estrondoso, né? Tinha dado um pump and dump ali, né? Eu pensei, é aqui, né? Cripto é uma loucura, né? É aqui que eu vou, né? E fui, foi só eu entrar, cair um pouquinho, subir um pouquinho, zerei. Já botei um dinheiro no bolso. Daí, caiu um pouquinho de novo, daí caiu mais um pouquinho, pensei, daqui a pouco vai dar uma porrada de novo pra cima, que nem acabou de dar, né? Vamos de novo. Isso deu entre 1 hora mais ou menos de operação, né? 1 hora depois eu fiz a segunda entrada. Seguiu caindo, né? Eu pensei, entrei com um pouquinho, vou entrar com mais, né? E fui indo, né? Ao longo da noite, botando. Chegou lá no final da noite, já tava com 100% do capital na moeda. O que um bom trader faz, né? Não, vamos pro swing trade, né? Agora encerramos essa operação de trade, vamos carregar. E fiquei meses com isso e derreteu ali meu capital. Daí depois eu segurei até onde deu, depois pensei, azar, né? Agora não volta mais, vou zerar, vou tocar ali pra outras coisas, né? Bom, zerei com... Depois me fala como é que tu toca a vida depois. Mas quando eu decidi assim, não aguento mais, zerei ali, tomei um prejuízo, eu vou dizer uns 80% assim, no capital ali que eu tinha. Que eu tinha separado aí pra operação, foi quase tudo. Deu 2 semanas, voltou pelo menos pro preço de entrada ali. Deu uma porrada pra cima. Isso aí é uma angústia. Não, daí foi um ponto assim, agora eu vou me especializar em day trade, porque eu não passarei por isso novamente, né? Daí segui estudando. Isso acho que foi antes do boom do Bitcoin, acho que devia ter sido em 2016, por aí, algo nesse sentido ali. Mas tomei umas pesadas ali no swing trade em cripto. E acabei tocando, daí comecei a operar mais na bolsa de valores, comecei a operar mais mini índice, ações e outras coisas assim, daí fui seguindo o caminho mais no mercado tradicional, deixei cripto um pouquinho de lado, né? Mas é interessante, né, da pessoa ir testando o tipo de mercado, porque todo ativo tem um comportamento diferente, né? E a gente pode falar, não, essa base de métricas por trás, de contas, de etc, de valuation, mas qualquer ativo tem um comportamento de negociação, assim, que a gente pode perceber. O dólar, por exemplo, a gente sabe que o dólar tem uma amplitude padrão, por exemplo. O índice também. A gente sabe que, o índice hoje em dia tá numa... varia ali uma amplitude de 1.500 pontos por dia, às vezes 2.000. Mas 1.500 pontos é uma média boa, sabe? Cripto, de repente da cripto, né? Isso é uma coisa que a gente fala para fluxo de... A pessoa quer operar fluxo de Bitcoin, por exemplo. Né? Roberto, qual é... Essa pergunta sempre vem, né? Qual é a quantidade que eu tenho que destacar ou filtrar ali no Times and Trades? Porque a gente opera fluxo em cripto da mesma forma que a gente opera um dólar, né? E tu usa as mesmas ferramentas, tanto no Vector quanto no Profit. E essa questão, qual é a quantidade que eu posso filtrar ali para não ficar... Porque cripto, né, tem aquelas micro quantidades, né? Tipo 0,001 Bitcoin. Esse tipo de quantidade a gente sabe que a gente não precisa acompanhar o tempo inteiro, né? A gente não precisa... não são essas quantidades que vão realmente fazer o mercado se movimentar. Então... Só que, qual é a resposta certa? Qual é o filtro que eu tenho que utilizar? Galera, eu não vou dar a resposta agora certa para vocês, porque, assim, qual é o processo, qual é a solução? É vocês pegarem o negócio, ficar 1, 2 semanas analisando o Times and Trades de um Bitcoin /USDT e ficar vendo lá quais são as quantidades que de fato mexem, né, o preço, quais são as quantidades que deslocam o preço de um nível para o outro de Bitcoin, por exemplo. A partir disso, vocês vão ver, não, olha só, eu acho que acima de 0,5 a 1 Bitcoin, já dá uma mexida legal, acho que vale a pena já filtrar. O book não fica tão parado, ao mesmo tempo que eu consigo ver o fluxo acontecendo, né? De repente o Bitcoin, naquele momento que estava na tendência de baixa, ainda acho que está consolidado agora, né? Faz tempo que eu não olho. Mas, pode ser uma quantidade um pouco menor, 0,3 já seja interessante, né? Então, varia muito, sabe? Então, a pessoa ela tem que estudar o ativo que ela está operando.
para dólar, qual é a tua quantidade que tu filtra pro dólar Pro ou pro mini dólar? Varia, pessoal. Eu gosto de filtrar hoje em dia 25 porque eu me acostumei o meu olho a não filtrar o book o Times and Trades do dólar cheio. Então 25 para mim é a mesma quantidade do dólar cheio, só que pro mini dólar, no caso. Então eu tô acostumado dessa forma. Mas pode variar para vocês. Pode variar para 30, 50 lotes do mini equivale a 10 lotes do padrão. Então isso pode depender muito do trader. Né? Filtrar o momento também, né? Que a gente tava falando antes da eleição ali, né? Inclusive, pô, o cara que fez um estudo, por exemplo, de dólar, naquele período, por exemplo, 2017, vamos dizer que começou, acho que dá uma volatilidade um pouco maior. Até para 2018, para hoje em dia são outros números, né? Então, e para quem operava, por exemplo, antes disso, 2012, vamos chutar aí, né? Pô, é outra volatilidade, é outro valor do dólar tinha, né? Então isso serve, acho que, para qualquer ativo. Mesma coisa do Bitcoin, né? Não, e isso eu tava pensando até antes, vindo para cá, assim, em relação a isso, que é a pessoa que tá analisando o fluxo, ela pode pensar, não, mas tá o tempo inteiro mudando. Sim, tá o tempo inteiro mudando a frequência, sabe? A frequência de mercado é uma aliada ao leitor de fluxo. Tem que saber qual é a frequência que o mercado tá oscilando, se é 7 pontos para cima, 7 pontos para baixo, né? Uma hora ele vai perder a estrutura e vai achar uma outra região. Mas até esse momento acontecer, até o mercado sair dessa frequência de 7 pontos e ir para 15 pontos, né? A gente veria num candle gigante, um deslocamento muito brutal de preço, o mercado tá ali na frequência. Então a frequência tem que ser aliada do trader, principalmente do leitor de fluxo. Né? E uma coisa que, por exemplo, até pro pessoal do gráfico, né? Pô, a gente tem ali os gráficos padrões que é os 5 e 15 minutos. Tá, ok, beleza. Isso aí é difícil de mudar do dia a dia, né? Do operacional. Mas tem o pessoal do Renko, por exemplo, o gráfico de pontos. Mas vamos lá, o Renko, né? Que são parecidos. Pô, tem o Renko, volta e meia, tu volta pro dólar, tá utilizando um 10R, mas às vezes o 10R ele tá um pouco descasado com o que seria a frequência do momento. Então é melhor às vezes tu baixar um pouquinho a quantidade de pontos analisados do Renko. Daí tu vai para um 8R, um pouco menor, um 6R, depende do momento. Nem sempre tu vai usar aquele padrão de 10R do gráfico Renko, porque não tá servindo naquele momento, né? Até mesmo pro gráfico de temporal, né? Pode ser os 5 minutos, às vezes tá um pouco... não tá muito bonito, né? Aí tu vai pro 15, depende, tu tenta achar uma outra alternativa, sabe? A gente tem que sempre fazer essa adaptação. O mercado tá sempre se adaptando, né? A gente tem que ir junto, no caso. Exatamente. Ainda mais se, pô, daqui a pouco o mercado tá sendo impactado por uma breaking news, alguma notícia, alguma coisa. Por exemplo, o mercado de ontem, por exemplo, vai ser diferente de hoje, né? Daqui a pouco acontece... Hoje tava a China lá em Taiwan fazendo teste. Exatamente, né? Balas reais, militar. Já tem que ficar ligado, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa e mudar todo o cenário, né? Exatamente. Pô, na Rússia fez também. A Rússia tava fazendo um ensaio militar. Disse, não, tá tudo tranquilo. Pô, estourou a guerra na Ucrânia. Né? Então, agora a China fazendo ensaio militar, tá fazendo teste, tá fazendo... E aí, o que vai acontecer, né? Isso tudo impacta, né? Isso é muito legal de fazer. O pessoal que tá nos acompanhando, pô, simulador, replay de mercado, você tem que usar. Né? É a melhor ferramenta para vocês começarem a querer entrar no mercado, de fato. E aí é uma coisa que eu acho legal de... Hoje em dia eu não refaço todo dia, né? Mas se tu pegar, por exemplo, esses dias de eventos muito importantes, né? O dia que de fato ocorreu a invasão na Ucrânia. Tu pegar e fazer o replay desse dia, por exemplo, sabe? Ver como é que se comportou a volatilidade do mercado naquele dia e no dia anterior, né? Então, se tu for ver a volatilidade do dólar naquela semana, sabe? Até foi complicado porque a gente teve 2 feriados no Brasil, se eu não me engano. Porque foi na quarta-feira de cinzas, foi no carnaval, foi na quarta-feira de cinzas que o mercado voltou. Daí foi uma loucura. Mas se tu pegar ali a volatilidade de repente, pegar ali um gráfico de Dow Jones, ou então pegar ali a volatilidade da quinta e sexta-feira do mercado B3, pô, vocês já vão ver que, pô, será que o mercado tava esperando? Tu vê que o mercado tava um mercado um pouco mais lento, sabe? Depois teve lá, de fato, o dia que abriu a bolsa e, bum, ocorreu, de fato, a invasão da terça para quarta, o negócio foi uma loucura. Então, é interessante tu refazer esses dias e ver como é que o mercado se ajustou. E nem só esses dias bons, assim, mas dias já conhecidos, payroll,
tivemos a Selic agora há pouco, né? O Banco Central aumentou novamente e isso também impacta, né? Com certeza. Não só precisa ser uma guerra, alguma situação muito... Não, a gente brincava que os dias de Fed, lá de Federal Reserve, era assim, ó, o dia pra fazer o mês, sabe? Isso antigamente, né, pessoal? Não façam isso hoje em dia, né? Não achem que é num dia que vocês vão resolver a vida de vocês, porque hoje em dia isso não é assim, né? Mas como é que funcionava? Como é que é? É que quando a gente era louco lá da mesa de ter capital disponível e já tá nessa forma frenética de operar, a gente sabia que o dia de Fed era um dia que a gente estava acostumado ali com um dólar a 40, 50 pontos. A gente sabia que um dia de Fed era um dia de 80 pontos, né? A gente sabia que ia ter pelo menos aqueles 40 pontinhos a mais, 30 pontinhos a mais, que ia ter um fôlego extra que a gente ia poder tentar pegar, sabe? Que ia ser para algum dos lados. Ia ser ou pra cima ou pra baixo, né? Só que a gente ficava esperando assim, não, vai acontecer. E aí? Vamos... Esse era o dia do Natal, assim, né? Vamos... Acordava já, parceiro da vida. Não vou fazer nada o dia inteiro, porque eu sei que, eu vou ter que acertar esse lado, sabe? E aí, mas enfim, é o tipo de coisa que... É bem de início de operação quando tá entrando mais nesse mundo de trade mais frequente, assim, sabe? Então... E você falou antes e agora de novo sobre início, as pessoas que começam, né, a se interessar. O Roberto, no canal nosso que a gente tem da Nelogica, através de vídeos, né, consegue ajudar muitas pessoas, ensinar, responde ali as dúvidas, enfim. Como é que para você, que tava no cheque especial, depois perdeu 12 mil reais e agora consegue estar firme na frente de um vídeo e dizer assim, tenho essa experiência. Como é que é para você todo esse uma responsabilidade aí? Muito grande, né? Então, a gente até fez o Guia Prático Tip Reading, pessoal. Convido vocês a assistirem, porque são 16 aulas gratuitas no canal da Nelogica, ensinando a operar fluxo do início, né? Literalmente da pessoa que não entende nada, até ali beirando o nível avançado, digamos assim, né? Então a gente passa conceitos que são conceitos bem básicos e que em 16 aulas você já consegue ter um entendimento avançado de como é a leitura de fluxo, sabe? É uma leitura que a gente chama uma leitura raiz, uma leitura crua, digamos assim, de fluxo, que vai ajudar vocês depois a se especializarem em outras vertentes, né? Mas foi uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe que a gente está falando com pessoas e que estão utilizando o dinheiro delas nas suas operações, né? Então, todas as aulas foram... o projeto se estendeu até um pouquinho mais, porque assim, a gente tinha todo um cuidado para preparar as aulas e não falar besteira, né? Para qualquer conteúdo que a gente faça hoje, né? A gente tem todo o cuidado do mundo para realmente ser o mais direto e educativo possível para a pessoa, sabe? Então, é uma responsabilidade muito grande. Até o tipo de coisa, né, que às vezes o pessoal nos pergunta na hora do Profit, né? Então, quem também quiser tirar alguma dúvida sobre a plataforma, pode nos acompanhar todo dia de segunda a sexta, às 17 horas, no canal da Nelogica, tá, pessoal? Qualquer dúvida sobre o Profit, tamo lá. Eu, o Léo e o Augusto e o Luiz estamos ali para ajudar vocês. E aquela coisa, a pessoa pergunta, Roberto, qual é a melhor média móvel? Eu falo, cara, olha só, eu não posso te dizer qual é a melhor média móvel, porque imagina se eu te digo que a melhor média... Eu que não opero gráfico de forma de análise técnica, eu vou te dizer que a média móvel de 50 é a melhor de todas, sabe? Eu estaria te induzindo ao erro, né? Então, eu não posso falar esse tipo de coisa para a pessoa, porque eu poderia estar comprometendo o operacional dela. E até porque as pessoas nos consideram autoridades naquele momento, então tem que ter muita responsabilidade por trás, sabe? Acaba sendo assim, enfim, é uma responsabilidade que é muito grande, né? A pessoa pergunta às vezes, Roberto, como é que eu... Até essa questão como é que eu filtro lá o Times and Trades? Olha só, eu vou te mostrar o raciocínio para tu filtrar o Times and Trades de uma forma confortável para ti. Mas eu não vou te dizer que é 25 contratos do mini dólar. Sabe, se tu tá utilizando o ativo do mini dólar para ler o Times and Trades ou do All Pro, não vou te dizer que é 25 contratos. Para mim funciona, né? Mas, pessoal, olha só, o nosso raciocínio é esse. Tu analisa a frequência, tu vê o que para ti faz sentido o deslocamento de preço, e aí tu vai chegar... Daí depois de uma semana analisando esse troço, até 2 ou mais, tu vai começar a achar o padrão que te faz sentir confortável para... E aí tu aprendeu também, né? Não só seguir um comando, uma ordem. Aí tu aprendeu também, né? Exatamente. Essa é a preocupação. A gente sempre se preocupa em não falar algo para a pessoa, para o trader, como verdade absoluta, porque nada nesse mercado é verdade absoluta, né?
Hoje em dia, tu lá tá lá operando cruzamento de média de 9,21, tá, 21,50. Só que, que te garante que vai ter algum momento que isso pra ti não vai mais servir, né? Pode acontecer, sabe? Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado nessa questão de dizer que algo é assim e deu, né? Nada na vida, na verdade, é assim e deu, sabe? E isso se reflete no mercado. Acho que dá para até adicionar junto que o mercado está em constante movimento, né? Olha quantos CPFs hoje a gente tem na Bolsa de Valores, né? Olha, é a mesma coisa que tentar comparar o nosso mini mercado, vamos supor, com a Bolsa dos Estados Unidos, né? Que tem zilhões de players a mais ali, né? Que estão operando. E eu gosto até de comparar que o mercado é um organismo vivo, né? Então, hoje a Bolsa de Valores, tem todos os dias entram novas pessoas físicas, novas pessoas jurídicas, novas instituições financeiras, novas mesas proprietárias que estão operando, né? Todo mundo quer um cascalho, né? Todo mundo quer um cascalho. Isso acaba que é um organismo vivo, né? Tá respirando o mercado, ele tá se desenvolvendo, tá crescendo. Papéis Às vezes tem umas temporadas de IPO também. Que exatamente, eu ia até comentar isso. Papéis que antes não tinham volatilidade, não tinham liquidez, hoje tem. Hoje tem gente operando, hoje tem volume, consegue se aplicar técnicas. E outros que eram muito operados, hoje já não existem mais, né? Então, quem nunca operou ali papéis aqui já saíram da Bolsa de Valores, por exemplo. Né? Então, isso é uma forma de ilustrar que o mercado está se movimentando e tu precisa entender que não é estático, né? O número que tu falou, por exemplo, vou te falar 25 contratos de dólar. Pô, daqui 2, 3 anos, talvez esse número possa ser menos relevante do que é hoje, né? E esse número já foi muito relevante, por exemplo, no passado, algo nesse sentido. Então, é uma linha temporal e o pessoal tem que adaptar. Então, acho que o que tu faz ali, Roberto, de ensinar... tem que aprender o raciocínio, né? Como é que faz? Para tu poder aplicar num futuro que daqui a pouco esteja mais confortável pro teu operacional, né? Isso é uma coisa que até depois a gente pode entrar um pouco mais na leitura de fluxo, porque o pessoal pergunta, mas é muito difícil. Pessoal, não vai ser fácil. Nada é fácil nessa vida. Aprender nada do zero é fácil. Se eu quiser agora aprender a operar essa câmera agora, o nosso amigo, qual é o teu nome? Guilherme. Aprender a operar a câmera com o Guilherme, para mim, eu vou apanhar talvez 2 semanas, não, tô sendo otimista, 1 mês, para aprender os básicos de como funciona, né? Nunca vai ser fácil. Mas, com dedicação, a gente aprende, né? E fluxo, infelizmente, acaba sendo um bicho de 7 cabeças pra galera, porque a fórmula já não tá pronta. O candle, ele acaba sendo muito mais amigável pra pessoa que quer entrar no mercado. O fluxo não, tu vai quebrar a cabeça para montar a tela. A gente tem até 2 bons vídeos no Dominando o Mercado, nosso conteúdo, nosso canal no YouTube, para vocês aprenderem a montar a tela de fluxo. E depois de montar a tela, depois que conseguiu lá usar as ferramentas do Profit para montar a tela de tape reading, como é que agora eu vou ler o mercado? Tá muito rápido. Aí é todo um processo que a pessoa tem que ir aprendendo aos pouquinhos. Aprender tape reading, por exemplo, é muito difícil, né? É um caminho um pouco mais com cascalho, como tu falou, né? Do que acho que uma análise de gráfico, né? Uma análise de gráfico, a pessoa já pode ter um pouquinho assim do entendimento de como é que o mercado tá oscilando. Agora, no fluxo, tu só vê assim aquela tela do Matrix, correndo, sabe? Né? Literalmente aquela tela do Matrix, assim, passando um monte de coisa na tua frente. Não tô entendendo nada. Não, mas eu acho que realmente de avião, assim. A gente tá começou os assuntos, a gente foi puxando a história do Roberto, mas a gente entrou num tema bem técnico. Pra galera que tá nos assistindo, daqui a pouco, não sei o que é tape reading, não sei o que é fluxo. Consegue definir pra nós, assim, um conceito básico, assim, pro pessoal entender o que é a leitura de fluxo, né? O que é o tape reading aí pra galera? Tape reading, pessoal, é a análise de fluxo de ordens do mercado, tá? Então, ordem de compra e ordem de venda. Então, basicamente, o quê? São 2 forças, né? As intenções e as execuções, as agressões. Se só tivessem as intenções, né? Que são as ordens apregoadas no mercado, né? Olha só, eu quero comprar... vamos usar o exemplo de Petrobras, né? Eu quero comprar 200 lotes de Petrobras, só que eu quero comprar R$30. Eu não quero comprar a mercado. Não quero agredir lá R$32. Então, tua ordem vai ficar apregoada lá. Só que para que a tua posição seja aberta, tem que vir algum carinha lá, né? O preço tem que começar a cair dos 32 para os 30 e tem que vir um cara lá e querer vender para ti, já que tu quer comprar. Então, ele quer e vai agredir a tua ordem de compra e aí tu vai ter que... Daí, de fato, tu vai poder se posicionar. Vai estar comprado daí na posição, né?
Só que o que acontece? Se ninguém quiser agredir o mercado, se ninguém quiser tomar a atitude de executar uma ordem a mercado, o mercado não se movimenta. Né? O mercado vai ficar parado, não vai ter negociação. Mesma coisa para as agressões. Se só tiverem agressões o tempo inteiro, e não tiverem as intenções, né, que são as ordens apregoadas, o mercado também não vai se mexer. Vai explodir o negócio. Né? Então, a análise de fluxo é basicamente isso. Né? É o tipo de coisa que a gente acaba não, digamos assim, observando pelo gráfico, que é essa dinâmica de intenção com execução. Que é, daí no caso, pelo Times and Trades e pelo livro de preços e ofertas, tu acaba observando as ofertas de um lado e as agressões do outro. Tu acaba vendo, não, olha só, o pessoal tá querendo mais comprar do que vender. Né? Por quê? Porque tem muito mais ordens, muito mais agressões vendedoras nesse momento, tem muito menos liquidez de compradores defendendo a região, por exemplo, e nessa dinâmica. Mas é literalmente o que eu gosto muito de... Eu fiz uma live com o Alisson Correia e ele falou nessa questão do pregão viva voz. O fluxo é muito parecido com essa questão do pregão viva voz, né? De gritar, né? Não, comprei 100, vendi 200, comprei mais 100, vendi 200. É basicamente... É uma dinâmica bem parecida com o que era o pregão viva voz, sabe? E o fluxo em si começou, né, com a Ticker Tape Machine, que era lá tipo um telégrafo que chama, né? Que passava uma fitinha com uma informação lá, só que ao invés de ser um submarino nuclear que tá invadindo a costa da não sei aonde, era tipo assim, não, olha só, acabaram de comprar 2.000 lotes de Disney, sei lá, né? Beleza, acabaram de vender 3.000 lotes de Disney, beleza. Acabaram de vender mais 5.000 lotes de Disney. Né? Daí tinha uma pessoa lá que ficava lendo isso, né? E essa pessoa acabava meio que decorando assim, o fluxo que estava acontecendo no momento. Uhum. Então, a análise de fluxo em si surgiu surgiu há bastante tempo, né? Então, desde que começaram assim, as casas, as corretoras, as casas de investimentos começaram a ter essa integração assim, de tecnologia, a análise de fluxo em tese já existe, né? Desde 1918, 10, sei lá. Pois é, o pessoal acha que até a análise técnica veio antes, assim, por exemplo, né? Até, acho que começou lá na Ásia, ali. Agora não vou me recordar o ano, mas são metodologias de análise similares em questão do seu início, né? Claro, né? Acho que é um pouco mais, a análise técnica é um pouco mais corroborada, né? Um pouco mais divulgado do que a análise de fluxo, assim, eu diria. Talvez pela facilidade na questão visual, que mesmo tu comentou, né? Pô, daqui a pouco o cara vê um gráfico, né? Um gráfico a gente já tá mais acostumado, né? A gente olha gráficos no colégio e tudo mais. Tu bate o olho num gráfico, por exemplo, de candlestick ou de barra até, né? Até mesmo um gráfico de linha, tu já consegue visualizar alguma coisa, né? Mas não é que a análise de fluxo é algo novo, né? É algo realmente novo. Né? As ferramentas são novas, né? Porque o Profit é a plataforma que tem as ferramentas de fluxo mais avançadas disponíveis aí no mercado. E não só as ferramentas padrões de fluxo, mas também tem plugins que otimizam a leitura. Mas o fluxo em si é algo que, assim, já é centenário. É centenário de fato. E eu acho muito engraçado porque o processo de aprendizado de fluxo é uma coisa bem diferente do que eu considero no gráfico. Assim, como é que tu iniciou no fluxo, né? Exatamente. Teve um dia, assim, que eu tava num antigo trabalho meu, daí tinha um colega meu que já estava operando no mercado por gráfico, né? Ele é um trader conhecido aí pelo pessoal. E aí, pô, não sei o que, Roberto, é pra ti, não sei o que, mercado tu vai gostar e tal e tal. Pô, a gente já falava sobre isso, né? Não sei o que. Eu comecei a ver, assim, ele já tava fazendo aula de gráfico e tal, olhava as aulas, via os poucos conteúdos que tinham no YouTube, porque não tinha tanta coisa assim, por mais que fosse ali 2016 para 2017, não tinha tanta coisa assim, pessoal, por incrível que pareça. Era muito mais coisa de Forex. Por mais que tu possa aprender, assim, a utilizar a teoria, né? Mas eu queria ver algo mais especializado para B3. E aí, sabe, eu não tava fazendo sentido para mim, sabe? Indicadores não tava fazendo sentido. Eu não tinha uma plataforma à disposição para também praticar, né? Então eu só ficava olhando, assim, os vídeos. E aí, eu comecei a ver alguns vídeos que tinha muito pouca coisa de fluxo, assim. Um dos caras que eu comecei a ver foi o Antunes, outro cara foi o Alisson, foi assim, os dinossauros de fluxo do mercado, assim, porque os primeiros conteúdos são eles que estavam ali, né, no YouTube. Uhum. Aí eu comecei a ver um cara lá que utilizava uma plataforma X e ele fazia a leitura de fluxo
E parecia, ele fazia de uma forma tão tranquila, sabe? E tão fluida, assim, tão didática, que que legal isso aqui. Eu fiquei assim, acho que umas 2 semanas, eu ia dormir botando o vídeo do cara, assim, com a tela operacional, sabe? Eu ficava assim, tentando entender, Essa sabe? dedicação. Né? Aquela 1 horinha, assim, de dormir, mas beleza, agora ele tá vendo o Bradesco comprar. Tá, Bradesco tá comprando, tá, de fato tá comprando, tá. Pô, agora o preço tá subindo, né? Aí, de repente, 20, 15 pontos de dólar, né? Deu, cara, o cara fez ali, o cara conseguiu ver naquele momento o start de por que o movimento começou. Isso, agora eu desbloqueei uma memória que eu não tinha me dado conta, assim, acho que foi por isso que, na verdade, o fluxo me chamou a atenção, porque me trazia a oportunidade de ver o movimento acontecendo naquele momento, né? Pelo gráfico, eu não tinha a certeza, a confiança de que a coisa estava acontecendo, sabe? Eu não conseguia dar esse clique, assim, sabe? E pelo fluxo, para mim, fazia sentido, né? Não, olha só, de fato, o Bradesco tá comprando. Agora a Tullet tá comprando. Tullet e Bradesco estão comprando, são os maiores comprados do dia, né? Os caras agora estão comprando. Aí tem lá... daí a maior vendida do dia lá era, sei lá, dá um exemplo, Itaú. Itaú tá vendendo, será que ele tá estopando mesmo, de fato, não sei o quê? Óbvio que é uma leitura muito crua, mas era o que tinha na época, sabe? E eu consegui ver o movimento, né? Isso que que brilhou, assim, sabe? Eu consegui ver o negócio acontecer. Eu consegui ver o movimento de 15, 20 pontos acontecer naquele momento, sabe? Isso que brilhou, assim, sabe? Pra entrar no fluxo, de fato. E aí tu já começou e não parou mais, decidiu que era a tua casa ali. Exatamente. Como é que é? Virei como é que é? Eu ia falar a expressão errada, né? Psicopata, mas... Virei doido do fluxo, né? Porque é mais ou menos por aí. É a melhor expressão. Exatamente. Não, porque pessoal, só pra entender, de fato, eu falei, fluxo não é fácil, né? Porque realmente nos primeiros momentos da análise de fluxo tu acaba pirando, assim. Porque é muita informação na tua frente. Eu lembro que quando eu operava na mesa proprietária, eu ia pra como era pelo Brasil, né? Então, só tinha que ter o profit, não precisava estar num local físico, né? Já era home office naquela época. E aí, eu tinha um espaço numa sala lá de coworking. E aí, atrás de mim era o cafezinho. Quer dizer, do meu lado era o cafezinho. Daí, literalmente, as pessoas... Eu tinha lá meu monitor, até tenho hoje lá de 27 polegadas Dell. Monitor grandão. Daí eu ficava ali, né? E aí o pessoal ia tomar cafezinho e ficava atrás de mim, assim. Quando eu olhava pra trás, tinha 5 pessoas atrás de mim, assim, olhando. O que tá acontecendo aí? Não sei o quê. Tá acontecendo. Agora nada, mas o pessoal achando que tava acontecendo um monte de coisa, né? Tipo, tinha ali os destaques. Imagina uma tela gigante cheia tudo se movendo, piscando. E sem gráfico nenhum, era só o... né? Mas aí, era engraçado porque o pessoal ficava olhando assim, tipo... Que bonita essa coisa que aí, bonito, né? Que legal, né? Legal pra ti, porque eu tô apanhando aqui. Mas mas o início não foi fácil. O início não foi fácil. Isso até a gente falou, né? Das dificuldades e oportunidades do fluxo. Acho legal a gente direcionar pra esse lado, porque, pessoal, o fluxo não vai ser fácil no primeiro momento. Não se preocupem, porque vai ser difícil, né? Então já tenham isso na cabeça de vocês. E uma coisa que vocês vão levar pelo menos 1 mês pra começar a entender como é que funciona a dinâmica do mercado, sabe? Então, essa questão de... isso é uma coisa que no gráfico também o pessoal não consegue entender muito bem, né? O que é agressão? O que é intenção? Porque o pessoal vê o gráfico... O candle pronto, né? No fluxo, não. A gente tem o que? A intenção e a agressão, como a gente tinha falado, né? A gente tem que entender como é que esse movimento vai se confluindo entre ele. Então, acaba sendo um pouco difícil no início, mas depois vocês vão entender que a coisa vai ser muito tranquila para vocês. Outra dificuldade, né? É muito rápido. Mas, Roberto, é muito rápido, Times and Trades, eu não consigo ler. Né? Ou então o livro de preço ou de ofertas. Pessoal, por isso que você tem o Profit, você tem que usar daí as ferramentas que vão ajudar vocês a enxergar melhor o que está acontecendo. Né? O que é? Vocês podem usar o filtro de ofertas pelo Profit Pro, os destaques, tá? Vocês podem destacar a quantidade de lotes que vocês consideram importantes. Né? Qual é a quantidade de lotes que é importante, Roberto? Eu não vou dizer para vocês, né? Vou falar, o que vocês acham que são quantidades de lotes que deslocam o mercado? 50 lotes do Mini, 100 lotes do Mini. O que equivale a 50 lotes do Mini? 50 lotes do Mini equivale a 10 lotes do contrato padrão de dólar. Para vocês isso é bastante? Não é? Tá. Eu gosto de destacar acima de umas 500 para cima, tá? Dependendo da situação, umas 300,
tá? Mas eu vou fazendo sempre essa matemática na cabeça, sabe? Quanto que equivale do cheio? Porque o cheio a gente não pode... Isso é outra dica, né? Outra dificuldade que também tem uma solução. Pô, Roberto, tem que olhar o dólar cheio ou o mini dólar ou o dual pro. Galera, hoje em dia, os dois fluxos, tanto do cheio quanto do mini, são fluxos relevantes, né? Por mais que hoje em dia o fluxo do mini tenha um volume financeiro maior, não é tão absurdo, tão destoante quanto que é o do mini índice para o índice cheio. Né? Índice cheio, todo mundo sabe, e sempre vai ser, né? O predominante vai ser o mini índice. Mas como o fluxo do dólar cheio ainda é relevante, pessoal, vocês podem, de repente, o que eu faço? Né? Eu deixo o book do mini dólar, o Times and Trades do mini dólar e também o Times and Trades do Dual Pro. Porque como eu já sei mais ou menos na minha cabeça a quantidade do dólar cheio e as boletadas de mini dólar, do mini dólar são... Como o Dual Pro ele faz a conversão pro mini dólar também pro Dual Pro, então eu consigo ver o que está acontecendo de fato no mini dólar, e no Dual Pro vai ter o mini dólar e também o dólar cheio. Eu recomendaria vocês irem para esse lado, né? Utilizar os dois Times and Trades, por exemplo, simultaneamente. Né? Tipo de coisa. Destacar os lotes, filtrar os lotes, como a gente já tinha falado anteriormente, vai ajudar vocês, sabe? Se o book estiver muito rápido, ou se o Times and Trades... Desculpa, eu falo book, mas aqui na minha cabeça já é tudo a mesma coisa. Se o Times and Trades está indo muito rápido, filtra, sabe? Não é feio filtrar. Ninguém começa no... Hoje em dia, no dólar cheio, por exemplo, se eu tô olhando o Times and Trades dólar cheio, eu nem filtro mais porque já tô acostumado. Mas agora, quando eu comecei, ali as quantidades robotizadas de 5 a 5 e 5 era muita coisa, era uma loucura. Eu não conseguia entender. Aí eu filtrava de 15 para cima, 25 para cima do dólar cheio. Então vocês têm que usar essas ferramentas, sabe? Vai ajudar vocês. E te perguntar, Roberto, no teu início, tu não chegou a operar com gráfico, assim? Tu pensou, fluxo pra mim, gráfico não tem nada a ver. Como é que foi essa... Não chegou a ter contato, assim? No início eu era bem, como se diz assim, bem... Focado, assim? Focado, assim. No início era só fluxo puro, assim. Até, às vezes, botava um gráfico para ver... Até hoje eu acompanho a correlação do dólar index e do dólar mexicano, que tem tudo isso no Profit, né? Mas nos primeiros momentos era fluxo, sabe? Então isso é outra dificuldade que eu posso trazer para o pessoal, que é se o pessoal tá muito só no fluxo, eles, ainda mais o pessoal no início, até depois, até mais cascudo, digamos assim, né? Pode acontecer do pessoal começar a enxergar a operação de não tem. Eu sei que isso acontece tanto até para gráfico, pessoal, eu sei disso. Mas é que para fluxo, quando tem muita coisa apitando, quando tem muita coisa surgindo na tela, muita coisa acontecendo e passando, vocês podem achar que o tempo inteiro está acontecendo movimentação, o tempo inteiro está acontecendo uma movimentação importante, só que não, né? As movimentações importantes de fluxo vão acontecer 10 vezes por dia, 12 vezes por dia, por aí, né? E dessas 12, 10 vezes por dia, 15 vezes por dia, vocês vão ter que fazer 3 operações boas, né? Não 25 operações por dia, né? Porque não vão ter 25 bons momentos no dia. Até pode ter, mas não é o padrão, né? O pessoal que opera fluxo sabe que não vão ser 20, 30 bons momentos para fazer uma operação de fluxo. Não, vão ter aí seus 5, 10, 15 bons momentos, pode ter, né? Operações curtas, mas precisas, por exemplo. Ou então operações de tendência. Mas, galera, cuidem essa questão de muitas operações por dia, principalmente quando vocês não têm o perfil de scalp, né? Porque hoje em dia o scalp está cada vez mais difícil para fazer nessa volatilidade do dólar. Dá para fazer. Eu não fui mais para esse lado, né? Mas essa questão de, se vocês estão fazendo muitas operações por dia, fiquem atentos. Que além de vocês estarem pagando muita corretagem, dependendo da corretora, vocês de repente vão estar aí. É um sinal de que vocês não estão enxergando a coisa. Muita operação talvez signifique que vocês não estão enxergando o mercado como deveria. Não seja um psicopata. Não seja um psicopata, exatamente. Quando tu tá ali no fervo do negócio, tu acaba... sabe? Tem que se acalmar um pouco, então. O psicopata foi meio nesse sentido, assim. Peguei a ideia. Frenético, né? Não seja frenético, porque o frenesi no fluxo não acaba sendo teu aliado. Também é outra dificuldade que tem uma solução, que é cuidar o limite de operações, a quantidade de operações. Pô, bacana. E em questão de preparação, tu, por exemplo... Bom, a Daisy, mais do que ninguém, sabe aqui que acompanha o cenário, o sentimento do mercado, eu diria, chutar esse sentimento, né?
vendo o que está acontecendo de forma externa, né? Por exemplo, né? Pô, hoje tá tudo bem, mas daqui a pouco, amanhã, o cenário pode estar diferente. Dependendo do ativo que tu tá operando, daqui a pouco a pessoa tá operando, sei lá, Petrobras, daqui a pouco dá alguma coisa ali no setor petrolífero e muda todo a tese da pessoa ali que ela tá operando, seja day trade, seja swing trade e tudo mais, né? Pro fluxo, tu acha que isso importa? Tu acha que é relevante a pessoa ter um certo tipo de preparação? Como é que é a tua preparação nos dias? Não, hoje eu vou fazer um trade, vou operar, sei que daqui a pouco tem isso, tem aquilo. Como é que funciona pra ti? Com certeza. Sim, essa questão de sentimento, notícias e eventos impacta muito. Então, por exemplo, o que a gente brincava lá do dia do Fed, né? O dia que o Natal lá, todo mês tinha a cada 2 meses tinha Natal. Não, porque realmente era um dia que a gente se preparava, que a gente sabia que ia ter um aumento da volatilidade, né? Então, por mais que exista nem sempre vai ter um evento ou vai ter uma notícia, né? Todo dia esses eventos e notícias vão ser motivadores para a entrada de fluxo. E então, sim, tem que cuidar bastante, tem que sempre ficar atento a esse tipo de coisa. Não dá para sair operando fluxo sem tu ter aí o calendário econômico, pelo menos olhar ele, sabe? Tu não precisa ter ele na tua tela o tempo inteiro, porque a gente sabe que a tela de fluxo acaba sendo um negócio bizonho de grande, né? Então, pessoal, só pelo menos deem uma olhada, saibam ali que 9h30 vai ser o payroll, por exemplo, da primeira sexta-feira do mês, sabe? Saibam que vai ter o Fed às 15 horas da tarde, porque esse tipo de movimentação vai ajudar vocês. Pô, tem ali um BMC News, por exemplo, um Profit News Pro, saber de repente, digamos, né, uma facada nova lá em alguém, né? Pô, tem ali o feed de notícias para, quando de repente começar a cair o mundo de fluxo, né? Em relação tanto para cima quanto para baixo, mas começar a entrar uma quantidade absurda de fluxo, pelo menos vocês saibam que teve um motivador, né? Então, essa questão de notícias eu acho importante. E também eventos, né? Eu acompanho muito mais os eventos do que as notícias, mas acho que as notícias e os eventos são importantes a pessoa ter. Não seguir como regra, né? Só vou operar quando tiver isso. Não. Vai ter sempre alguma movimentação de fluxo que dá para ser feita no dia. Né? Sempre vai ter. Só que, como eu falei, às vezes vai ter 15 oportunidades, às vezes vai ter 10, às vezes vai ter 5, às vezes vai ter uma. Né? E nesse teu dia a dia de operação, você falou antes que não opera no final de semana? Não. Para cripto, não. E eu não abro relatório de performance no final de semana para... Enfim, não quero... Se foi positivo ou negativo, eu prefiro... Só segunda-feira eu vou fazer o meu estudo de novo e vou desligar, sabe? Desligar nesse Mas aí tu desliga total do mercado final de semana? Nada que tu mexe, nem... Não, eu faço uns estudinhos. Pelo Profit Mobile eu dou uma olhadinha, sabe? Porque eu tenho essa questão, mas é gráfico, né, Roberto? Não, sim, mas eu gosto muito de analisar suporte e resistência. Então, pelo Profit Mobile, eu gosto de fazer um replay de mercado para realmente analisar o comportamento de suporte e resistência, né? Que eu também, daí eu utilizo o quê? Daí eu gosto de utilizar o REM, né, em cima disso. Não é que eu opere com... minhas decisões são feitas na base do fluxo. Mas, hoje em dia, eu não vou ser mais aquele cara assim que, não, eu tenho sim gráficos na minha tela, mas vão ser gráficos ali de realmente observar essas questões, né? Pô, como é que o preço está se comportando nesse nível de preço, né? Entender as regiões. Eu trabalho muito essa questão de região, né? Região de PETAX, região, enfim, de ajuste, fechamento, etc. Acho bom para se situar também, né? Até para o pessoal que tá começando, tá vendo um número, daqui a pouco... Cara, esse número já bateu 2, 3, 4 vezes. Às vezes, dependendo do tempo que tu tá observando, às vezes pode se perder, né? Um pouco. Sim. O gráfico ajuda. Olha, não, tava ali num suporte, tava numa resistência, tava numa região de consolidação, tava numa puxada de alta. E até, tipo assim, pelo volume price, até pelo pessoal no Guia Prático de Trading, a gente fala, olha só, o mercado provavelmente foi até lá e voltou e não sei o que. Tipo, a gente consegue mais ou menos desenhar o gráfico pelas ferramentas de fluxo, sem ter nenhum gráfico na frente. Mas também nós vamos passar trabalho, né? Tipo assim, não, se eu posso ter o gráfico e ver, não, olha só, o mercado foi até lá, depois voltou pra metade, daí não sei o que, ficou aqui. Sim, por mais que eu consiga fazer essa leitura pelo Volume Price, por exemplo, né? Trocando os períodos de análise do Volume Price. Não, eu vou ver no gráfico realmente, como é que foi a movimentação, né? Então, nesse sentido, assim, não tem problema nenhum. Até puxando aqui um pouquinho do meu lado, que hoje eu opero um pouco mais de análise técnica, mas tem elementos do fluxo que eu acho que são essenciais, né? Principalmente que tu comentou, né? O conceito da agressão, né? Para mim, como eu comecei pelo gráfico, ficou muito difícil a minha migração, assim. Eu acho que o fluxo fez total sentido, mas eu pensei, vou
buscar os elementos ali que eu acho que façam sentido e vou tentar colocar ele no meu operacional, né? O conceito de agressão para mim, acho que é fundamental. Por quê? O mercado em condições normais ele só vai se movimentar caso haja agressão, né? Porque é a agressão que é a tomada de decisão de alguém que vai decidir se o preço vai subir ou vai cair, né? Então ele vai ter que consumir liquidez, né? Então, para mim, se o mercado só se movimenta com isso, por que eu não vou olhar para isso, né? Então, eu achei que faz sentido, né? O Nino aí, o teu exemplo, né? Daria também para colocar, por exemplo, um volume profile dentro do gráfico. Sim. Tu tem os dois ali juntos ali. É uma ótima ferramenta. E conseguiria turbinar o teu gráfico, Sim. por exemplo, com alguns elementos de fluxo aí. Então, para quem opera aí com Profit Plus, Profit Pro, já tem essa ferramenta aí disponível. Eu dou até umas dicas, tipo assim, hoje em dia eu não opero mais fluxo do jeito que eu operava 3 anos atrás, 4 anos atrás. Hoje em dia, por exemplo, ao invés de... eu tenho ali, por exemplo, o livro de preços e o livro de ofertas. Tá? Livro de preços é o que eu mais gosto de usar. Né? Hoje em dia eu não opero tanto assim, em cima do player, sabe? Antigamente eu operava. Hoje em dia eu olho mais a região de quantidade de lotes. Né? Então, hoje em dia eu tenho o livro de preços do dólar cheio, tenho o livro de preços do Doll Pro no Superdom, tá? E eu também tenho o livro de preços no... Eu ponho o livro visual no gráfico, porque daí eu consigo ver essas faixas de grandes quantidades de lotes de forma visual também no gráfico. Então, às vezes eu tô assim, tô olhando aqui o fluxo, mas vejo que não tá acontecendo nada. Mas eu só quero olhar a informação de... onde é que tá a liquidez do mercado? Onde é que tem score, por exemplo? Eu olho pelo livro visual mesmo, não olho hoje em dia, ou eu olho pelo livro de preço, mas eu bato às vezes o olho no gráfico, eu tenho ali o livro visual. Não, tá aqui, beleza. E depois eu olho pro livro de preço. Então hoje em dia é uma coisa muito mais com calma, assim, não é tão assim, não, isso é isso, dessa forma, né? Então isso é outra dica que eu dou pro pessoal, por exemplo, pessoal, vocês não querem ir para as ferramentas de fluxo, vocês não querem ir para análise de tape reading. Vocês podem ter o gráfico de vocês e colocar essas outras ferramentas que possam ajudar vocês, né? Tem ali o livro visual, para vocês verem, de fato, né, visualmente a quantidade de lotes por nível de preço. Vocês podem utilizar o volume profile para as agressões. Tem outros indicadores também de tape reading para gráfico. É só o pessoal dar uma olhadinha. Temos ali umas aulas no nosso canal também sobre isso. Tem alternativas. Hoje em dia o Profit está trazendo alternativas que antes eram só o pessoal só tinha análise gráfica, análise técnica. Não, hoje em dia a gente está trazendo alternativas de fluxo para análise gráfica. A mesma coisa só para fluxo também, alternativas de análise técnica para fluxo. Então a gente, sabe, tá cada vez saindo mais coisas que são complementares, né? O gráfico footprint, para quem gosta de usar, pode ver dentro do gráfico as agressões, né? Então, tem muita ferramenta que dá para se especializar. É tanta coisa que, às vezes, você tem que ir por um caminho por um caminho só durante um tempo para depois se especializar naquilo e ir pro próximo. Não ficar pingando de um em outro o tempo inteiro, porque senão daí não aprende nada, né? Até desmotiva, daí desanima, acha que não tá pegando, que não tá entendendo, é porque não tá seguindo um caminho, né? Beleza. Bom, a Daisy antes te perguntou de um dos teus maiores erros ali, mas vamos como é que é, levantar a moral aí, né? Qual foi um dos teus maiores acertos aí pra que a gente pode passar pra galera? Deixa eu lembrar daquela época lá. Acho que foi uns 20k. Isso na mesa? Isso na mesa. Pô, uns 20k. Gestor da mesa ficou ficou feliz. Cara, a gente deu uns 75 lotes naquela operação. Era um dia de Fed? Não era. Não era? Era um dia de virado pra lua, assim. Tá tudo dando certo. Certo. Eu entrava e dava certo. Um dia mágico. Um dia mágico, exatamente. E esse também é um dia perigoso. Esse também é um dia perigoso. Pessoal, é perigoso. Né? Por quê? Porque, tá tudo dando certo. De repente, tu pensa que, não, tô invencível, né? Todas as minhas análises estão dando certo. Mas, às vezes, de fato, tu tá lendo o mercado de forma afiadíssima. Com precisão cirúrgica, assim, sabe? Bate o olho, não. O cara lá tá 3, 4 comprando ao mesmo tempo junto contigo. Pum, vou lá e vou entrar junto. Pô, dá tudo certo, né? Só que, esse é o problema. De repente, dá tudo muito certo até meio-dia. Se tu continua... Daí tu já fez tudo que tu tinha que fazer. Se tu continua nessa frequência aí de, se já deu certo até meio-dia, vou voltar do almoço e vou continuar. De repente, tu pode cair nesse teu próprio mito de invencível, digamos assim, né? E pode acabar entregando tudo. Eu já fiz isso milhares de vezes, né? Essa questão de, bati a meta e entreguei tudo. Né? Porque, tá tudo dando certo. Vou lá e vou
bater 3 dias de meta, por exemplo, para garantir... Sabe, começou segunda-feira, não, beleza, se eu bater 3 dias de meta, eu vou só voltar a operar na quarta-feira, por exemplo. Não é assim que funciona, sabe? Isso aí é um pensamento completamente errado. Uma armadilha, né? Da mesma forma que o errar frequentemente é uma coisa muito nociva, o acertar também de uma forma muito frequente, ou, sabe, tanto em dias consecutivos ou no mesmo dia, pode ser nocivo. A pessoa acaba vendo o melhor e o pior dela no mercado, sabe? É o tipo de coisa, às vezes tu... É que nem, sabe, se tu tivesse encurralado agora, alguém te ameaçando que tu tivesse encurralado. Tu vai mostrar o teu pior pra pessoa pra tentar se safar daquela situação, sabe? Então, por exemplo, mesma coisa do mercado. Se tu tá num dia muito ruim consecutivo, tu vai acabar mostrando uma parte da tua personalidade que tu, às vezes, nem tu sabia que existia, né? Esperta, tu vai buscar o teu weed lá embaixo lá e vai trazer ele pelo pescoço, assim, sabe? Então, é muito complicado. Tanto acertar quanto errar é difícil. É difícil mesmo, assim. Então, eu dou uma dica, pessoal. Às vezes a gente até vê na hora do Profit lá, tem a galera. Não vou dar nomes ali, mas a gente acaba criando essa empatia com o pessoal, né? Tem lá começa com I, né? Mas vocês sabem quem é. Acertou lá, 4 dias de gain seguido, né? Tem gente, que legal, cara. Porra, que fico feliz e tal. Daí chega na semana seguinte, não, deu 2 dias de game, mas entreguei tudo nesse terceiro dia. Então, cara, vamos lá. Então vamos com calma, né? Porque, tu teve uma baita semana passada, né? 4 dias de acerto, saiu tripositivo. Acabou aí chegando na tua meta, no teu risco da semana, no terceiro dia da semana, por exemplo. Então, olha só. Vamos então segurar um pouquinho, vamos voltar pro simulador, ou então vamos só ficar observando, né? A gente tenta dar essas dicas pro pessoal, porque... A gente já passou por isso, né? A gente sabe como funciona, sabe? É uma coisa complicada. Tanto pro pessoal do gráfico, pro pessoal do fluxo, pra todo mundo. Então, além de ensinar, também é um conselheiro, um psicólogo, um amigo ali. Essa é a parte legal da hora do Profit, assim, né? Esse contato com a galera, a gente vê que o pessoal gosta, né? O pessoal A gente tenta trazer um pouquinho dessa... Às vezes sou eu, às vezes é o Luiz que tá atendendo, né? Mas a gente gosta de trazer essa parte... Mais humana, né? Mais humana, assim, sabe? Fazer brincadeira com o pessoal, sabe? Às vezes chegar, fazer umas piadinhas e tal, porque a gente sabe que é muito estressante, né? A gente sabe que operar no mercado, às vezes, é 1 hora que tu tem que estar 100% focado, que não sei quantas calorias vai gastar lá de neurônios, assim, porque realmente é muita energia. Tá? Tu sai cansado. Se tu tenta operar das 9 ao meio-dia, eu duvido que tu não saia cansado. Tem gente que opera das 9 até o final, né? Exatamente. É cansativo. Chega a ser físico. Chega a ser físico, exatamente. Mas acho que nem tu citou, esses momentos são importantes. Acho que eu até brinco, o trader é o lobo solitário do mercado, mas esses momentos de conexão que tem, ele dá pra dar uma desabafada, trocar uma ideia, pedir uma dica, tirar uma dúvida ali, acho que são importantes, acho, pro crescimento profissional de todo mundo ali que tá operando nesse mercado, pegar uma outra visão, pegar um outro insight, tentar incorporar ali alguma coisa no seu operacional. Né? Não, e até é o tipo de coisa que... Desde o início eu tava em grupos, né? Então, esse primeiro cara do YouTube lá que eu comecei a ver, depois eu comprei o curso do cara, né? E não fui só eu, tinha mais uns 20 junto, né? Então, eu tenho colegas meus desde essa época, então já conheço eles há uns 4, 5 anos. Já perdi até a conta de qual é o tempo. Então, mandar um abraço lá pro Edu, pro Edival, pro Marcos. E não sei se faltou alguém, Cristiano também. Foi o pessoal lá da antiga, lá do Fluxo, né? Então somos dinossauros aí do Fluxo, desse nosso grupo aí. Porque é muito legal, é muito, muito gostoso essa questão de, a quantidade de coisa que a gente já trocou, de ideia, de técnica. Um já saiu do Fluxo, o outro continuou. O outro especializou em Fluxo junto com o gráfico, sabe? Então, e essa troca agora pode ser feita também pelo Profit com amigos? Tem um chat agora também? Sim, a gente tem o nosso grupinho lá no Connect. Oh. Tem lá, exatamente. Tem no WhatsApp e tem no Connect. Pessoal, então entrem no Connect aí, vamos fazer um momento merchan, nossa. Connect, melhor rede social dentro do Profit pra vocês aí entrar em contato com seus amigos traders, né? Eu não vou falar o nome da sala, porque senão o nome não é uma sala. Privada, né? O nome da sala é sala de alguma coisa, né? Não vou falar o nome, mas senão de repente o pessoal, não sei como, vai começar a entrar um monte de gente que a gente não conhece, tá? Mas que é só de amigos mesmo, né? Só sim, uma sala mais privativa. Ideia, mas tá lá, sabe? Tá lá e a gente continua usando. Então é legal que perdurou, assim, essa relação. A gente acaba fazendo amigos, né, nesse caminho. Né? Por mais que seja solitário, muito solitário, a gente acaba, ao longo do tempo,
fazendo amizades. Isso é muito bacana. Trocando sabe? as experiências. Trocando experiência. É o que a gente tá fazendo aqui também, conversando exatamente. sobre... Exatamente. E a gente troca muito técnica. Já mudei muito a minha cabeça, porque um desses meus amigos trouxe aí uma técnica diferente, né? Pô, olha só, volume profile, por exemplo. Olha só, tem esse cara que fala de volume profile. Vamos tentar estudar volume profile, por exemplo. Footprint, por exemplo, sabe? Gráfico footprint. Pô, eu não consegui aprender ao pé da letra, mas um deles lá foi atrás e conseguiu aprender, sabe? Então, pô, vou te mostrar como é que funciona, é assim, assim, assado, né? Então é legal, por mais que tu não utilizes, mas tu já aprendeu, sabe? Então é algo que tu pode dar algumas dicas também pro pessoal. Se vocês quiserem aprender footprint, de repente vai por aqui, né? É bem legal. Show de bola. Bom, pessoal que tá nos assistindo aí, muita informação técnica, muita experiência, a gente conseguiu, acho que, extrair dessa conversa boa aí que a gente teve ali com o Roberto. Eu digo até para o pessoal, talvez, que não conheça o fluxo, né? Consiga ter um insight diferente, né? Uma visão diferente aí do que é a leitura de fluxo em si, né? Como é que tu começou na leitura de fluxo, por que tu seguiu esse caminho, acho bem bacana, né? E já vou pedir, né? Pessoal, esse papo incrível que a gente teve com o Roberto, pô, vamos se inscrever no canal aí, vamos acompanhando aí, a gente vai avançando com o nosso podcast, né? Eles vai trazendo ali outros nomes, queremos ali trazer cada vez mais conteúdo aí pra vocês, então, pô, deixa o like aí, se inscreve no canal, nos acompanhe. E como o Roberto falou, né, fazendo aquela puxada, pô, vamos dar uma olhada aí no guia prático de tape reading, né, que tá aqui disponível no canal, né? Então, eu vou puxar agora, desculpa, pro meu lado também, Spotify, além do Entre Touros e Ursos, temos também o Por Dentro do Mercado, que sai todo dia, mais ou menos até umas 11 horas, 11h20. E nós também temos com notícias ali do dia a dia, né? Também cotações, enfim, para quem não tem muito tempo de ficar lendo, coloca ali e fica ouvindo. E também uma parte mais educacional, que é o Investindo de A a Z, que são artigos da Nelógica também, construídos aí por pessoas que têm conhecimento, para galera ficar expert em tudo aí. E é isso. Tudo aqui na descrição para vocês, tá? A gente já vai deixar 100% organizadinho ali, todos os links dos materiais, né? Inclusive... O do Roberto também, que exatamente, a gente pode deixar... E até convido vocês a assistirem, pessoal, que queiram aprender fluxo, porque a gente fez com muito carinho, né? Então, até tu tinha falado, né? Pô, como é que tu se sente passando o conteúdo pro pessoal? Galera, realmente foi feito com muito carinho, com muito aprendizado, né? De erros e acertos do passado. A gente tentou centralizar tudo isso num curso gratuito, completo, 16 aulas. Ali. Exatamente. O que digita? Como é que eu procuro? Guia prático tape reading. Tá. Guia prático do tape... Eu já falo isso tantas vezes que eu falo guia prático do tape reading. Guia prático do tape reading. Porque, pessoal, é um curso que é gratuito, completo, sabe? Tem muito curso pago, vocês podem, mas de repente, deem uma olhadinha se é aquilo que vocês realmente querem, porque o curso ele engloba todas essas questões técnicas do básico ao avançado do fluxo, né? Então, de repente, vocês já vão sair aí comprando coisas que vocês não têm certeza se vocês querem. Então, deem uma olhada, deem uma pesquisada, sabe? Até quando eu fui começar no fluxo, eu dei ali aquela pesquisada de, como é que foi o vídeo lá do cara lá fazendo 15, 20 pontos do dólar, porque 15, 20 pontos naquela época era muita coisa, né? Que legal. Mas, pô, eu não acho que eu pesquisei o suficiente, né? Eu acho que, eu só achei legal e vou lá e vou comprar o curso, né? Eu sei que muita gente faz isso. Mas, galera, antes de sair comprando, vamos lá, vamos estudar com os materiais que a gente tem à disposição. No canal da Nelógica, vocês têm ali uma biblioteca, eu ia falar um acervo, nem acervo, é uma biblioteca. A gente já tem mais de 1000 vídeos dentro do canal da Nelógica, né? Então, esse curso aí, pô, pra quem quer fluxo, deem uma olhada. 16 aulas, não machuca ninguém, tá? Vídeos, tem algumas aulas tem 1 hora, outras aulas tem meia hora, tá? Mas vocês vão se divertir, vão aprender, vão realmente ver se é aquilo que vocês querem e depois partam pra questões mais específicas, se especializem daí, sabe? Falo isso de uma forma como amigo, tá? Porque a gente só chegou nessas 16 aulas porque a gente quebrou muita cabeça no ano passado, né? Então a gente tá agora mastigando para vocês, para ver se vocês realmente quiserem, utilizem esse material gratuito no nosso canal, tá? E até digo mais, se houver aí uma quantidade de likes bacana, quem sabe a gente não faz aí conteúdos de fluxo para ações e para mini índice. Hein? Olha aí. Nossa, eu prometendo promessa aí, né? Vamos cobrar. Mas, galera, se especializem com os conteúdos que a gente tem no canal, porque já é um excelente ponto de partida. Não vou nem dizer ponto de partida, é do ponto de partida até o
a velocidade de cruzeiro, assim, pra vocês, galera. Tem muita coisa, tá? Não, é só ter vontade. É só apertar o botão lá. Show de bola. Robertão, obrigado aí por ter participado aqui conosco, bater esse papo aí, contar um pouquinho da tua história e trocar experiências. A gente sabe que esse momento é bem bacana para o pessoal que está nos acompanhando. Seja trader, seja investidor, né? Seja quem está começando, quem está há mais tempo aí na jornada, tá? Então, te agradeço aí por ter trocado essa ideia junto conosco, cara. Valeu, Roberto. Eu não conheci o Roberto ainda presencialmente. Eu acho que a gente se viu uma vez cruzou, assim, não conversou. Então, pra mim, foi um prazer conversar contigo. Eu já tinha visto a Hora do Profit, os outros vídeos também. Mas trocar essa ideia foi incrível. Valeu pela... Daisy, Lionel, obrigado pelo convite. Se precisarem, podem contar comigo, sabem onde é que eu trabalho. Galera, muito obrigado também por nos escutarem. Galera que quer também entender mais de fluxo, sigam ali os nossos conteúdos, né? A Hora do Profit tá lá para tirar as dúvidas de vocês também sobre a plataforma. Se quiser também alguma coisinha sobre fluxo, a gente ajuda, né? Então estamos abertos aí pro que vocês precisarem, tá? E até uma próxima, com certeza. Vocês vão nos ver aí né, em outros conteúdos também, tá? Show de bola. Então, pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal, conferir os materiais aqui que estão na descrição, né? Deixar aquele like muito importante. Mas bons trades a todos, bons investimentos. Até a próxima, galera. Até a próxima. Até mais.